Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar no crescimento do nosso conteúdo. Hoje, nós vamos discutir o filme A Era do Gelo 3, O Despertar dos Dinossauros, de 2009. A vida na manada passou por uma mudança drástica, quando Manny e Ellie começaram a se preparar para a chegada de seu primeiro filho. O mamute, sempre marcado pela responsabilidade de ser o protetor, entrou em uma fase de ansiedade constante, tentando transformar o ambiente em um lugar seguro e sem riscos, o que, ironicamente, ignorava a natureza selvagem que sempre foi sua casa. Enquanto isso, Diego, o tigre dentes de sabre, enfrentava uma crise existencial profunda. Acostumado a ser um predador letal e temido, ele se sentia definhando domesticado pela rotina pacífica, sentindo que seus instintos estavam ficando enferrujados. Essa melancolia o levou a tomar a decisão impulsiva de partir, buscando recuperar a ferocidade que o definia. Sid, a preguiça cujas intenções bondosas sempre geram desastres, encontrou um refúgio que acreditava ser sua própria família, ao descobrir ovos enterrados em uma caverna de gelo. O instinto maternal de Sid, que talvez compense sua solidão crônica, o levou a adotar 3 filhotes de Tiranossauro Rex. A comédia se torna caos absoluto quando a mãe verdadeira dos dinossauros ressurge, levando seus filhos e Sid para um mundo subterrâneo desconhecido e perigoso, escondido sob a crosta terrestre. A jornada de resgate leva a manada a um ecossistema perdido, onde a Era do Gelo dá lugar a uma selva tropical repleta de dinossauros. É aqui que conhecemos Buck, a doninha caolha e maníaca, que vive em um estado de constante sobrevivência contra o temível dinossauro albino, conhecido como Rudy. Buck funciona como uma versão distorcida e heróica de um explorador que perdeu o contato com a civilização, personificando a resiliência absoluta. O arco de Diego ganha força aqui, pois ele entende que sua lealdade à manada não enfraquece seu valor como caçador, mas sim o refina para um propósito maior. O filme equilibra o humor físico, especialmente com as tentativas fracassadas de Scrat em capturar sua noz, agora compartilhando o protagonismo com uma esquila sedutora chamada Scrat. A transição de Manny de um pai desesperado para um protetor que aceita a imprevisibilidade da vida, aliada à aceitação de Sid de que ele pode ser um mentor improvável, fecha o ciclo de crescimento dos personagens. No fim, o mundo subterrâneo serve apenas para mostrar que, embora as eras mudem e os perigos evoluam, o vínculo construído entre figuras tão distintas é a única força capaz de atravessar qualquer transformação geológica ou temporal. A jornada ao centro da Terra transforma-se em um espelho da alma de cada um dos personagens. Quando o grupo se vê preso naquele ambiente claustrofóbico e vibrante, a tensão entre o conforto do passado e a brutalidade do presente atinge o seu ápice. Para Manny, a transição é a mais difícil de digerir. Ele, que durante anos carregou o peso de ser o último de sua espécie, agora se vê diante de um mundo onde criaturas monstruosas dominam a cadeia alimentar. A proteção que ele deseja oferecer à pequena Amora, que logo estaria prestes a nascer, é posta à prova não apenas pelos dinossauros, mas pela própria vulnerabilidade emocional do mamute. Ele percebe que a força física não é o único pilar da paternidade, mas sim a coragem de aceitar que ele não pode controlar todos os imprevistos da existência. Diego, por outro lado, encontra no submundo o seu renascimento. A floresta tropical é um ambiente hostil que exige reflexos rápidos e uma precisão que ele temia ter perdido no conforto da manada. Durante as escaramuças com os predadores locais, o tigre reencontra o brilho em seus olhos. Ele entende que seu instinto não o torna um monstro, mas sim o guardião mais capaz que aqueles amigos poderiam desejar. A parceria com Buck, essa figura excêntrica que sobreviveu à sanidade por conta própria, acaba sendo o catalisador que Diego precisava. Buck é a representação do que acontece quando o isolamento se torna um estilo de vida, e ver isso de perto ajuda o tigre a valorizar, mais do que nunca, o calor da amizade que ele quase abandonou. Sid, apesar de ser a causa de toda aquela confusão, é quem carrega o coração do filme.
A sua dedicação quase cômica aos filhotes de T-Rex revela uma faceta altruísta que, muitas vezes, é ofuscada pela sua aparência desajeitada. Ele não busca glória, mas apenas um sentimento de pertença. Ao interagir com a mãe dinossauro, Sid aprende que ser pai transcende a biologia e que o laço construído através da proteção é o que realmente define a família. É emocionante ver como a preguiça, frequentemente vista como o elo mais fraco da manada, prova que a sua resiliência e otimismo inabaláveis são, na verdade, a argamassa que mantém todos unidos. Por fim, a subtrama de Scrat e Scrat adiciona uma camada de cinismo necessário ao universo do filme. Enquanto Manny e seus amigos aprendem a valorizar o coletivo, a relação entre os esquilos é uma luta contínua por um desejo individualista, o que serve como um contraste perfeito e hilário aos temas de união da manada. Eles representam a busca obsessiva que nunca se sacia, lembrando ao público que, embora o mundo ao redor possa mudar de era, as paixões humanas, traduzidas em animais, permanecem as mesmas. Ao retornarem à superfície, a manada já não é a mesma. Eles não são apenas amigos enfrentando perigos, mas uma família forjada na selva, pronta para as incertezas que uma nova vida, o nascimento de Amora, traz consigo. A calmaria que sucede, o resgate é carregada de uma nova consciência. Quando os heróis finalmente emergem daquele mundo esquecido pelo tempo, a superfície parece um pouco menor, mas o horizonte de possibilidades torna-se infinitamente mais vasto. O nascimento da pequena Amora não é apenas o ponto de virada na trama, mas o símbolo definitivo de que a manada superou a sua fase de sobrevivência solitária para entrar na era da construção de um legado. Manny, ao segurar a filha pela primeira vez, deixa de ser um mamute atormentado pelo peso da preservação de uma espécie em extinção para se tornar o arquiteto de um futuro compartilhado. A sua vulnerabilidade, ao chorar diante da fragilidade da pequena criatura, humaniza o gigante de uma forma que transcende qualquer confronto com dinossauros. A presença de Buck, mesmo que ele escolha permanecer no submundo, deixa uma marca indelével na dinâmica do grupo. Ele ensinou, através de sua loucura pragmática e suas histórias surreais, que a bravura muitas vezes caminha de mãos dadas com a excentricidade. Diego, agora mais seguro de sua identidade, olha para a manada com um novo olhar de gratidão. Ele compreende finalmente que ser um predador não exclui a capacidade de ser um guardião amoroso. O tigre Dentes de Sabre descobriu que a sua ferocidade tem um propósito nobre quando direcionada para a proteção daquelas vidas frágeis, e a sua disposição para morrer por seus amigos é o que solidifica o seu papel como o pilar de força silenciosa da família. Sid continua sendo o eterno sonhador, a alma que não consegue ver maldade no mundo, nem mesmo quando está sendo perseguido por criaturas gigantescas. Sua experiência com os bebês tiranossauros não foi apenas uma aventura, mas um rito de passagem. Ao retornar, ele traz consigo uma maturidade peculiar, uma espécie de sabedoria ingênua que serve como o equilíbrio perfeito para o cinismo de Buck ou a seriedade de Manny. Ele provou que, independentemente da sua falta de jeito, o seu valor é medido pela capacidade de amar sem restrições, uma lição que ecoa em cada membro do grupo conforme eles retomam a rotina. A conclusão desta jornada não se limita apenas ao retorno ao gelo, mas à aceitação de que a família não é definida pelo sangue, mas pelos laços forjados sob o fogo da adversidade. Enquanto Scrat continua a sua eterna e frustrante busca pela nós, servindo como um lembrete cômico de que a vida é um ciclo de desejos insaciáveis, a manada observa o nascimento de um amanhã onde as diferenças de espécie e temperamento são as engrenagens que fazem o amor funcionar. Eles são, agora, uma unidade indestrutível, preparada para enfrentar as próximas eras, não como sobreviventes solitários, mas como uma família que encontrou, no meio do caos, o sentido da própria existência. A verdadeira beleza da conclusão desta saga reside na transição silenciosa, porém profunda, da manada. O regresso à superfície gélida marca o fim da inocência do grupo, mas não de forma trágica. Eles retornam como veteranos de uma experiência que os moldou além do que o gelo poderia permitir. Para Manny, a paternidade deixa de ser uma pressão externa para se tornar uma bússola interna.
Observá-lo ensinar a Amora sobre a vastidão do mundo é um contraste fascinante com o mamute solitário e carrancudo que conhecemos no início da franquia. Ele aprendeu que, para ser um bom guia, não precisa apenas pavimentar o caminho com segurança, mas também permitir que a nova geração tropece e descubra suas próprias forças. Diego, por outro lado, encontrou um equilíbrio que poucos personagens conseguem alcançar em arcos de redenção. Ele parou de lutar contra a sua natureza de predador para usá-la em favor daqueles que ama. Há uma doçura peculiar em ver um tigre, cujas presas foram feitas para a caça, agora demonstrando uma paciência infinita ao lado da pequena mamute. Aquele rugido que antes causava terror, agora serve como um abraço protetor. Ele não perdeu sua essência. Ele apenas a refinou. O tigre, que se sentia enferrujado, descobriu que a verdadeira agudeza de um predador não está no medo que ele impõe, mas na lealdade inabalável que ele dedica à sua tribo. Sid, muitas vezes o alvo das piadas pela sua desatenção crônica, consolida-se como o coração pulsante deste núcleo familiar. A sua jornada com os dinossauros revelou que a sua ingenuidade não é fraqueza, mas sim uma forma de coragem. Num mundo onde a sobrevivência é a única regra, Sid escolhe a gentileza. Ele não precisa de garras, força bruta ou astúcia tática, porque a sua capacidade de criar conexões é uma ferramenta de sobrevivência mais potente do que qualquer arma. Ele é a ponte entre as diferenças de cada um, lembrando constantemente a todos que a vida, apesar de sua brutalidade inerente, só vale a pena ser vivida se houver alguém para compartilhar o calor e a risada. A própria estrutura do grupo, composta por espécies tão díspares, serve como uma metáfora vibrante para a evolução da própria sociedade. Eles começaram como sobreviventes circunstanciais e tornaram-se uma estrutura de apoio mútua, uma família eleita que desafia as leis da natureza. Quando olhamos para a cena final, sob o céu vasto e sereno, percebemos que o gelo e a selva eram apenas cenários. O verdadeiro legado de cada um deles não está no que superaram, mas na capacidade de permanecerem juntos diante da mudança inevitável. Scrat, com sua busca interminável e catastrófica, fecha o ciclo como o eterno observador, garantindo que, não importa o quão maduros nossos heróis se tornem, sempre haverá um toque de caos cômico para lembrar-nos que a vida é imprevisível, curta e maravilhosamente absurda. Eles estão finalmente em paz com a sua própria identidade, prontos para qualquer que seja a próxima era. O tempo, contudo, é um rio que nunca para de correr, e a vida após o nascimento de Amora trouxe uma nova textura aos dias da manada. A tranquilidade da superfície, que antes parecia um destino final, revelou-se apenas um breve intervalo de serenidade. A paternidade para Manny tornou-se um aprendizado contínuo, onde cada passo dado pela pequena mamute é uma lição de paciência. Ele, que outrora media o valor da vida pela capacidade de resistência às intempéries, agora mede sua existência pelo brilho nos olhos da filha. Há uma melancolia doce em ver o gigante, marcado por cicatrizes de batalhas antigas e invernos rigorosos, desarmar-se completamente diante de uma flor ou do primeiro contato de Amora com a neve. Para Ellie, o desafio foi equilibrar o seu instinto maternal com o espírito aventureiro que sempre a definiu. Ela não é a mãe que se isola, mas a que ensina a pequena a correr entre os cristais de gelo, integrando-a ao mundo com uma naturalidade que, por vezes, deixa Manny atônito. A dinâmica entre os dois pais é um exemplo de complementaridade. Onde um vê o perigo iminente, a outra vê a oportunidade de descoberta. Essa harmonia, forjada não sem atritos, é o que mantém a estrutura da família sólida, provando que a coabitação de diferentes temperamentos é, na verdade, a maior força de um clã. Diego, por sua vez, encontrou uma paz inesperada na figura de tio protetor. Ele não abandona sua disciplina física, mantendo o corpo ágil e os sentidos aguçados, mas agora sua vigilância tem um propósito maior que a própria sobrevivência. Ele é o observador silencioso, o tigre que patrulha as bordas do acampamento não por medo de predadores, mas por puro zelo. A relação de confiança estabelecida entre ele e a pequena Amora é um dos aspectos mais comoventes desta nova etapa. O predador mais temido do Pleistoceno transformou-se em um companheiro de brincadeiras cujas garras nunca ferem.
Sid, o inesgotável otimista, continua a ser a fonte de caos criativo que impede a manada de se tornar monótona. Suas histórias sobre o mundo subterrâneo e seus filhos, dinossauros, tornaram-se parte da mitologia do grupo, servindo como lembretes constantes de que o impossível é apenas algo que ainda não tentamos entender. Ele aceitou seu papel como o elo de união, aquele que, através de suas trapalhadas, força os outros a baixarem a guarda e a rirem da própria seriedade. No fundo, a manada compreende que a presença de Sid é o que os mantém humanos, ou melhor, conscientes de que a perfeição é superestimada. Enquanto o mundo ao redor continua sua dança geológica, a manada segue unida, não mais por necessidade, mas por escolha. A chegada de novas estações e os desafios que virão não assustam mais aqueles que enfrentaram as profundezas da terra e as incertezas da paternidade. Eles entenderam que o verdadeiro gelo não é o que está no chão, mas a frieza do isolamento, algo que eles baniram para sempre. Com o horizonte aberto à frente e a segurança de que um nunca soltará a mão do outro, eles avançam, prontos para qualquer amanhecer, sabendo que, contanto que estejam juntos, cada época será a melhor era de suas vidas. O equilíbrio alcançado pela manada, após as turbulências subterrâneas, não significa estagnação, mas uma maturidade que se reflete na forma como interagem com o ambiente ao seu redor. A vasta extensão de gelo, antes um cenário de isolamento, tornou-se um território de exploração familiar. Manny, o patriarca, transformou a sua ansiedade protetora inicial numa forma de sabedoria paciente. Ele observa a Amora crescer, não como quem vigia uma propriedade, mas como quem admira um desabrochar. É fascinante notar como o mamute, que carregava o peso de ser o último, agora se sente parte de algo que é vasto e contínuo. A sua força, antes usada para erguer muros defensivos, é agora aplicada para construir o legado da filha, transmitindo-lhe as histórias da manada e os segredos da sobrevivência, com uma ternura que ele nunca soube que possuía. Ellie, o pilar de equilíbrio e otimismo, trouxe a leveza necessária para que a autoridade de Manny não se tornasse rígida demais. Ela é quem impulsiona a família a explorar, a aceitar as mudanças climáticas e a ver a beleza nos pequenos detalhes do ciclo das estações. Enquanto Manny é a rocha, Ellie é o vento que move as nuvens, permitindo que a pequena Amora experimente o mundo com a curiosidade típica de quem não carrega os traumas do passado. A dinâmica entre os dois pais é a prova de que a paternidade é uma dança constante de ajustes e concessões, onde a segurança da filha é o único objetivo que nunca é colocado em xeque. Diego, o tigre, atingiu um estágio de plenitude rara. Ele já não busca a validação de sua ferocidade em duelos desnecessários. O seu valor é medido pela forma como a pequena Amora corre em sua direção ao vê-lo regressar de uma patrulha. Ele descobriu que a verdadeira nobreza de um predador de topo reside na capacidade de conter a sua força em prol daqueles que ama. É emocionante ver o tigre dentes de sabre, a criatura feita para o combate, agindo como um guardião gentil, ensinando a Amora o valor da atenção aos detalhes e da prontidão. Ele encontrou no seu papel de tio um propósito que o preenche mais do que qualquer vitória em uma caçada solitária. Sid, o persistente, permanece como a alma que insiste em encontrar luz, mesmo nos dias de tempestade. Ele não tenta ser o herói da história, o que, ironicamente, o torna essencial. A sua aceitação plena de si mesmo, com todos os seus erros e tropeços, é um bálsamo para o grupo. Ele ensinou à manada que rir dos próprios fracassos é o primeiro passo para a superação. Ao observar o grupo hoje, é impossível não notar que a sua presença é a argamassa que une personalidades tão distintas. Eles não são mais um grupo de estranhos unidos pela sobrevivência, mas uma família que entende que a união reside na aceitação das peculiaridades de cada um. O horizonte à frente, embora incerto como sempre foi para as criaturas daquelas terras, agora é encarado com a serenidade de quem sabe que, seja qual for a mudança geológica ou o desafio que o futuro reserve, eles não enfrentarão nada sozinhos. A manada é o seu próprio destino, o seu lar portátil, a prova definitiva de que o afeto é a única força capaz de vencer o frio. A trajetória dessa família improvável transcende a escala épica das eras glaciais,
para se concentrar no que há de mais intrínseco na experiência de existir: o encontro. Cada membro da manada carrega em si as cicatrizes de um passado que, embora doloroso, foi o combustível necessário para a construção do presente. Mani, que um dia foi definido pela sua solidão e pelo silêncio das estepes geladas, hoje encontra seu eco no riso de Amora. A sua paternidade é um exercício diário de desprendimento, onde ele aprende que proteger não significa aprisionar, mas sim fornecer as ferramentas para que ela possa enfrentar as nevascas, que inevitavelmente virão. O mamute é agora um espelho da serenidade, alguém que compreende que o peso de ser um protetor é, na verdade, uma dádiva que lhe foi confiada pela vida. Ellie, por sua vez, atua como o coração pulsante que mantém todos conectados à esperança. Ela possui a rara capacidade de transformar o perigo em uma lição e o medo em ação. Sob sua influência, a manada aprendeu que a vulnerabilidade não é uma falha, mas a porta de entrada para a verdadeira conexão. Ela é a ponte entre o passado rigoroso de Manny e o futuro incerto de Amora, garantindo que o amor seja o idioma que todos falam, independentemente da espécie ou do instinto que os rege. A sua dedicação em manter o grupo coeso é um testemunho silencioso de que a força de uma comunidade reside na sua diversidade. Diego, o tigre que outrora caminhava pelas sombras, encontrou a luz na confiança absoluta de seus companheiros. Sua transição de um assassino solitário para um guardião devotado é talvez a transformação mais profunda da saga. Ele entende agora que sua ferocidade é um recurso valioso, mas é sua lealdade que o define como indivíduo. Ao observar Diego interagindo com os outros, percebemos que ele não apenas protege a manada, ele a reverencia. Ele encontrou no grupo o respeito que nunca obteve na solidão, descobrindo que o rugido mais potente é aquele que serve para afastar as ameaças que rondam os seus entes queridos. Sid, o eterno otimista, continua a ser o antídoto para a seriedade excessiva de um mundo implacável. Mesmo quando os problemas surgem, ele mantém aquela faísca de inocência que impede os outros de se tornarem amargurados. Sua jornada não foi feita de grandes feitos heróicos tradicionais, mas de gestos de bondade que, acumulados, construíram a base ética da família. Ele provou que ser desajeitado ou incompreendido não diminui o valor de uma alma, mas sim a torna mais autêntica. Sid é o lembrete vivo de que a alegria é uma escolha que se faz todos os dias, especialmente quando a vida parece exigir apenas sobrevivência. O futuro, com as suas constantes mutações geológicas e climáticas, já não é visto como uma ameaça por eles. A manada compreendeu que o cenário é mutável, mas a essência do que eles construíram é permanente. Eles não são mais reféns das circunstâncias da Era do Gelo, pois carregam consigo o calor de uma conexão que desafia o tempo. Enquanto Scrat continua a sua luta cômica e fútil com a nós, o resto da família caminha em direção ao horizonte, com a convicção de que, enquanto estiverem juntos, cada dia será uma nova oportunidade de florescer, independentemente do frio que sopra lá fora ou das montanhas que se levantam no caminho. Eles são, em última análise, a prova viva de que a vida, em toda a sua complexidade, encontra o seu propósito no abraço daqueles que escolhemos chamar de nossa casa. O horizonte, outrora uma linha divisória entre a segurança e o desconhecido, tornou-se agora um campo de possibilidades infinitas para o grupo. A integração de Amora ao convívio diário trouxe uma renovação de energias que, por momentos, fez com que as memórias das cavernas e dos dinossauros parecessem um sonho distante, embora tenham deixado marcas profundas na forma como cada um encara a sobrevivência. Manny, que antes via o futuro como uma sucessão de riscos a serem evitados, agora enxerga a vida como uma tapeçaria que se tece com as experiências de todos os integrantes da manada. A sua postura, antes rígida e defensiva, suavizou-se. Ele compreende que, para ser um guia para sua filha, ele não precisa dominar o ambiente, mas sim aprender a ouvir os sinais que a própria natureza, em sua constante mutação, insiste em enviar. Ellie, cuja presença foi o elemento catalisador para que o mamute pudesse finalmente baixar a guarda, continua a exercer seu papel de âncora emocional. Ela é o elo que harmoniza a seriedade de Diego
com a impulsividade cômica de Sid. Sua visão sobre a maternidade não se restringe à proteção física, mas estende-se à transmissão da coragem. Ela sabe que, em um mundo onde as geleiras podem ceder a qualquer momento, o recurso mais valioso que Amora pode possuir é a resiliência herdada do clã. O equilíbrio que ela mantém permite que a família, mesmo enfrentando as incertezas de um clima temperamental, continue a ser um núcleo de calor, um verdadeiro oásis em meio à vasta tundra. Diego, o ex-predador, é agora a personificação da vigilância serena. Ele encontrou no seu instinto de caçador uma função que vai muito além da subsistência, a função de guardião silencioso. É notável a forma como ele contorna as brincadeiras de Amora, nunca permitindo que sua força física se transforme em ameaça, mas sempre pronto para interceptar qualquer perigo que venha das sombras. O tigre não se sente mais deslocado ou inútil. Ele entendeu que sua força é um dom, e que o uso desse dom para garantir a paz de seus companheiros é a maior conquista que um ser da sua espécie poderia almejar. Ele é o testemunho de que a natureza, por mais selvagem que seja, pode ser refinada pela lealdade. Sid continua a ser o elo impossível, a figura que desafia todas as lógicas biológicas e sociais do grupo. Sua jornada no mundo subterrâneo, onde se sentiu pai de tiranossauros, transformou sua autopercepção. Ele deixou de se ver apenas como um sobrevivente desajeitado para se reconhecer como um mentor, um ser capaz de nutrir e proteger, ainda que à sua maneira peculiar. Quando a manada observa Sid, eles veem alguém que não tem medo de ser vulnerável, alguém cuja alegria não depende do sucesso absoluto, mas da capacidade de se conectar com o outro. Ele é o lembrete diário de que, em um mundo de gigantes, a compaixão é a maior de todas as virtudes. O ciclo da vida, com suas estações de glaciação e degelo, continua a girar, mas a manada agora se move com uma cadência diferente. Eles não estão apenas tentando sobreviver aos desafios impostos pela Terra. Eles estão vivendo, construindo laços que nenhuma avalanche seria capaz de romper. Scrat, com sua busca incessante pelo fruto inalcançável, permanece como o observador solitário dessa evolução familiar, um contraponto cômico que nos recorda que, enquanto o mundo muda ao nosso redor, o desejo por algo que não possuímos é a força que impulsiona o caos, enquanto o amor por quem temos ao lado é a força que nos mantém inteiros. Eles seguem o seu caminho, não mais como náufragos das circunstâncias, mas como arquitetos do seu próprio destino, prontos para qualquer manhã que o tempo decidir trazer. O amanhecer sobre a geleira agora traz uma luminosidade diferente, como se a própria luz filtrada pelos cristais de gelo refletisse a serenidade que finalmente se instalou na rotina daquela família singular. Manny, outrora o mamute que via o mundo através das lentes do medo e da precaução, agora encontra na observação de Amora uma lição diária sobre a impermanência. Ele percebe que a força que o definiu durante tantos anos, a capacidade de mover obstáculos com suas presas, é irrelevante diante da delicadeza necessária para ensinar uma pequena mamute a caminhar sobre a neve fresca. A paternidade transformou o gigante em um observador atento, alguém que entende que a verdadeira segurança não vem de cercar-se de defesas, mas de fortalecer os laços que mantêm o grupo unido. Ellie, o espírito que trouxe cor e leveza a um grupo antes mergulhado em tons cinzentos, continua sendo a força motriz dessa estabilidade. Ela não apenas aceitou o papel de mãe, mas elevou a experiência a uma forma de arte. É inspirador notar como ela integra o passado aventuresco de cada membro da manada ao cotidiano da pequena, transformando cada pedra do caminho em um marco de aprendizado. Sua resiliência é o alicerce que permite que Manny se permita ser vulnerável e que permite a Diego encontrar propósito. Ela é o elo que garante que a manada não apenas sobreviva às mudanças drásticas do clima, mas que floresça apesar delas, mantendo o coração aquecido pela empatia. Diego, por sua vez, caminha pelo território com uma confiança que beira a elegância. O tigre, que se sentia uma sombra do que um predador deveria ser, descobriu que a sua ferocidade é, na verdade, um dom refinado pelo afeto. Sua relação com Amora é um dos aspectos mais belos dessa nova era. Ele se tornou o protetor atento,
cujos instintos de caçador são agora canalizados para antecipar qualquer perigo, tornando-se a sentinela que garante o sono tranquilo da família. O tigre de dentes de sabre aprendeu que o verdadeiro poder reside na contenção, e que ser temido pelos inimigos é muito menos gratificante do que ser o porto seguro de seus entes queridos. Sid, o inesgotável otimista, continua a ser a alma que impede que a rotina se torne cinzenta. Mesmo com o peso de sua própria desatenção, ele é quem garante que o riso seja uma constante. Ao observar a manada, percebe-se que Sid é o coração que pulsa em ritmos diferentes. Ele não se importa com a hierarquia da natureza, tratando cada criatura como um igual. O impacto de sua jornada subterrânea, ao cuidar dos filhotes de T-Rex, deixou nele uma marca de sabedoria estranha, uma compreensão de que a família não é um conceito estático, mas algo que se expande conforme a necessidade e o amor. Ele é a prova de que a gentileza é uma arma mais eficiente do que qualquer garra ou presa. Enquanto as eras continuam a mudar e o gelo a recuar, dando lugar a novos ecossistemas, a manada observa o horizonte não com a angústia de quem teme o fim, mas com a curiosidade de quem se sente pronto para o que virá. Scrat, com sua busca interminável pela noz, permanece como um lembrete do absurdo da vida, servindo como o contraponto perfeito à profundidade emocional daquelas criaturas. Eles seguem em frente, cientes de que a jornada não é sobre o destino final, mas sobre a companhia que se tem no caminho. A manada é, agora, um organismo vivo, uma estrutura sólida, que não se curva ante as tempestades, pois encontrou no amor mútuo a sua bússola inabalável em meio ao vasto e mutável teatro do tempo. O tempo, senhor soberano de todas as eras, parece ter abrandado o seu ritmo implacável diante da serenidade conquistada pela manada. À medida que a mora cresce sob a vigília atenta de seus protetores, a tundra deixa de ser um campo de batalha pela sobrevivência para se tornar um cenário de descobertas constantes. Manny, que outrora carregava o peso de ser o último de sua linhagem como um fardo, agora percebe que a verdadeira perpetuação de sua espécie reside menos na linhagem genética e mais na cultura de cuidado que ele e Ellie construíram. Ele observa a filha correr sobre a neve com a confiança de quem conhece o mundo como seu lar, e essa visão é o bálsamo que finalmente dissolve as cicatrizes de sua solidão ancestral. O gigante, antes marcado pela prudência quase paralisante, agora permite-se a leveza de brincar, aceitando que o controle total é apenas uma ilusão, que o amor desfaz com naturalidade. Ellie continua a ser o eixo gravitacional daquela família atípica. Ela é quem traduz as lições da natureza em ensinamentos vitais para a pequena, equilibrando a prudência de Manny com a vivacidade que o mundo exterior exige. Sua presença é o conforto que garante que, mesmo diante das oscilações geológicas que ainda pontuam a vida na Terra, a manada mantenha a sua bússola moral alinhada. Ela entende que a força não é medida pela resistência ao impacto, mas pela capacidade de adaptação e pelo acolhimento das diferenças. É através de seu exemplo que a pequena mamute aprende a respeitar não apenas o seu próprio tamanho, mas a importância vital de cada membro do grupo, independentemente de sua espécie ou temperamento. Diego, o tigre, consolidou-se como a figura da lealdade silenciosa. Ele já não olha para o horizonte procurando presas, mas sim garantindo que os perigos naturais sejam mantidos à distância. Há uma dignidade quase estoica em seus movimentos, uma quietude que só é quebrada pela doçura com que interage com a mora. Ele compreende que o seu papel de protetor é um pacto selado não pelo medo, mas pela gratidão. Ter encontrado um propósito maior que a própria caça transformou o predador em guardião, e essa transição é a prova definitiva de que a natureza, quando tocada pela afeição, pode transmutar a ferocidade em um escudo inabalável. Ele não precisa mais provar sua força. Sua presença ao lado da manada é por si só uma declaração de paz e compromisso eterno. Sid, o incansável sonhador, continua a infundir na manada a chama da imprevisibilidade que os impede de sucumbir à monotonia. Sua jornada pelas profundezas trouxe-lhe uma espécie de sabedoria que, embora revestida por sua habitual ingenuidade, é profundamente profunda. Ele é quem desafia Manny a rir quando a situação parece insustentável
e quem convence Diego de que a vulnerabilidade é, na verdade, uma forma de coragem. Sid ensinou ao grupo que o valor de um indivíduo não se mede pela sua utilidade prática ou força física, mas pela sua capacidade de se doar aos outros. A sua existência na manada é o lembrete de que o amor é, muitas vezes, a resposta mais absurda e, por isso mesmo, a mais eficaz para os enigmas da vida. Enquanto a Terra continua sua dança lenta sob o céu vasto, o grupo avança sem pressa, conscientes de que o amanhã é uma página em branco que eles escreverão juntos. Scrat, em sua perseguição eterna e cômica pela nós, permanece como o observador periférico, um lembrete do destino cíclico de todas as coisas. Enquanto ele luta contra a gravidade e o acaso, a manada segue em uníssono, um organismo composto por peças tão distintas que juntas formam a definição mais pura de família. Eles superaram a Era do Gelo e os monstros das profundezas, não para se tornarem heróis lendários, mas para descobrirem que no abraço daqueles que escolhemos reside a única proteção verdadeira contra a vastidão indiferente do universo. A cada novo dia, eles não apenas sobrevivem, eles celebram a dádiva de pertencerem um ao outro. A rotina da manada, agora estabilizada pela presença da pequena Amora, transformou-se em uma celebração constante das pequenas descobertas, onde cada nascer do sol sobre as geleiras é um lembrete do valor do presente. Manny, antes um mamute solitário cujo coração era uma fortaleza contra as intempéries, suavizou as suas arestas. Ele não se vê mais como o guardião de um passado em extinção, mas como o arquiteto de um futuro que floresce diante de seus olhos. A cada passo que Amora dá, ele aprende que a força de um pai não reside apenas na proteção física contra predadores, mas na paciência de permitir que a filha explore o mundo com suas próprias patas, confiando que a base de amor que construíram é suficiente para sustentá-la diante das tempestades. Ellie, com o seu otimismo inabalável e uma resiliência que parece ter sido forjada na própria estrutura do gelo, atua como o alicerce que mantém o grupo em harmonia. Ela compreende, com uma sensibilidade rara, que Manny ainda carrega o peso de sua história, e sua função é oferecer o contraponto de leveza necessário. Ela é quem ensina Amora a encontrar beleza nos cristais que pendem das rochas e quem incentiva a manada a manter o espírito de aventura, provando que, mesmo diante de um mundo que insiste em mudar de forma, a união familiar é a única constante. Ela não apenas cuida da filha, ela cuida do espírito de todos, garantindo que o medo nunca supere a esperança. Diego, o tigre que outrora sentia a sua ferocidade como um isolamento, agora a percebe como um dom a serviço do coletivo. Ele encontrou no seu papel de tio e guardião uma dignidade que a vida de predador solitário jamais lhe ofereceu. A sua vigilância não é mais alimentada por uma sede de combate, mas pelo zelo profundo por aqueles que ele escolheu como sua matilha. É comovente observar como o predador mais temido das terras geladas se torna o companheiro de brincadeiras mais paciente, cujas garras, outrora armas letais, agora são usadas apenas para garantir a segurança da pequena mamute. Ele finalmente compreendeu que ser forte não significa estar acima de todos, mas sim ser o suporte silencioso para aqueles que amamos. Sid, por sua vez, é o coração que pulsa fora de qualquer padrão biológico ou social esperado. A sua ingenuidade, frequentemente confundida com desajeitamento, é na verdade a sua maior forma de sabedoria, pois permite que ele veja conexões onde os outros só enxergam diferenças. Ao relembrar as aventuras no submundo, Sid não busca a glória, mas reafirma a sua capacidade de amar sem fronteiras. Ele ensinou à manada que a verdadeira inteligência reside na empatia, e que, em um mundo de gigantes, a fragilidade emocional é, na verdade, uma força subestimada que humaniza o grupo. A sua presença é o lembrete diário de que a vida, apesar de sua brutalidade, só faz sentido se pudermos rir de nós mesmos enquanto caminhamos juntos. Enquanto a Terra continua seu ciclo inexorável de eras, a manada observa o horizonte com a sabedoria de quem já sobreviveu aos maiores perigos e percebeu que o verdadeiro destino é o caminho que percorrem lado a lado. Scrat, em seu esforço eterno e tragicômico para capturar a nós, serve como o contraponto necessário. Ele representa o desejo insaciável que move o mundo,
enquanto a manada representa a paz daqueles que encontraram o que realmente importa. Eles avançam sob o céu vasto, não como sobreviventes de uma era, mas como pioneiros de um novo modo de viver, prontos para qualquer amanhecer, sabendo que a única proteção real contra o frio do mundo é o calor que emanam um para o outro em cada gesto de cuidado. O desenrolar dos dias, tingidos pelo azul pálido das neves eternas e pelo brilho dourado dos verões curtos, consolidou a manada como um organismo vivo, cuja pulsação é a harmonia entre espécies tão distintas. Manny, outrora o mamute solitário que carregava a melancolia de um mundo em declínio, encontrou na figura de Amora um espelho para a sua própria humanidade restaurada. Ele que protegia o coração com barreiras intransponíveis, agora permite que a pequena mamute explore a tundra com uma curiosidade que o faz sorrir. Observá-lo é ver um gigante desarmado. Ele aprendeu que o seu tamanho não serve para intimidar, mas para abrigar. Em momentos de silêncio, quando o vento sopra entre os vales, Manny observa a filha e compreende que a verdadeira preservação de sua espécie não é a sobrevivência dos ossos, mas a continuidade do afeto que ele é capaz de transmitir. Ellie, o sol radiante que aquece a manada, continua a ser a força que mantém o grupo ancorado na esperança. Sua visão sobre o mundo é pragmática e, ao mesmo tempo, profundamente poética. Ela vê na mudança das estações não apenas o risco de desastres, mas a oportunidade de uma nova paisagem para a sua pequena família. Ela é a mediadora entre o instinto de cautela de Manny e a audácia quase imprudente de Sid, garantindo que o equilíbrio nunca se perca. É fascinante notar como ela, mesmo diante dos imensos desafios geológicos que transformam o mapa da Terra, consegue manter a manada unida, provando que a família é a única geografia que realmente importa para aqueles que aprenderam a amar. Diego, o tigre, agora desfruta de uma autoridade silenciosa, a de quem encontrou o seu lugar no mundo sem precisar de um território de caça, mas sim de um lugar ao lado da lareira, ou, no caso deles, ao lado do fogo da amizade. Sua transição de um predador solitário para o guardião vigilante e carinhoso é o arco mais belo do grupo. Ele não se vê mais como um ser à parte, mas como o pilar de força que protege os mais frágeis. Ao ver Amora escalar suas costas com a naturalidade de quem confia plenamente em sua proteção, Diego sente uma paz que nenhum triunfo em combate jamais lhe proporcionou. Ele é o lembrete vivo de que a lealdade é um instinto superior à caça. Sid, o persistente, é o caos necessário. Sem a sua presença desajeitada e o seu otimismo inabalável, a manada talvez tivesse sucumbido à rigidez da sobrevivência. Ele é quem desafia o grupo a encontrar alegria no erro, a rir das próprias limitações. Sua jornada com os bebês tiranossauros não foi apenas um episódio isolado. Ela moldou sua compreensão de que ser pai, ser amigo e ser parte de algo vai muito além da biologia. Ele é o coração da manada, aquele que insiste na gentileza quando o mundo ao redor é frio e indiferente. Sua sabedoria ingênua é a cola que mantém todos unidos, provando que, no final das contas, o que nos salva não é a nossa força bruta, mas a nossa capacidade de nos conectarmos uns com os outros. Enquanto Scratch, o esquilo, continua a sua dança infinita com a nós, servindo como uma metáfora cômica para a nossa própria busca, por objetivos que, por vezes, nos cegam para o que está ao nosso redor, a manada segue em sua marcha. Eles não são mais apenas sobreviventes, eles são uma unidade indissolúvel. O futuro, com suas montanhas em constante mutação e seus invernos rigorosos, já não os assusta como antes. Eles entendem que, embora a Terra mude e os perigos se transformem, a conexão que construíram é a única armadura que necessitam. Juntos, eles enfrentam o horizonte com a convicção serena de que, independentemente do que o tempo lhes reserve, a sua jornada é definida pelo amor, pelo cuidado e pela inegociável promessa de que nenhum deles jamais estará sozinho novamente. A jornada da manada, agora filtrada pelo prisma da maturidade, revela que a sobrevivência deixou de ser uma luta contra os elementos para tornar-se uma sinfonia de pequenas escolhas diárias. Manny, o patriarca que outrora parecia esculpido na própria rocha das geleiras, hoje mostra fissuras por onde brota uma ternura inesperada.
Ele observa a Mora testar os limites do seu próprio corpo mamute, o tombar desajeitado, o riso curto diante da neve, a curiosidade audaciosa. E sente que o medo do amanhã foi substituído por uma vigília serena. Ele não é mais o mamute que foge do destino, mas aquele que o abraça, entendendo que proteger a pequena não é evitar que ela caia, mas sim estar presente para erguê-la quando o chão ceder, como inevitavelmente acontecerá num mundo que nunca para de se transformar. Ellie, o coração que mantém o ritmo dessa família, atua como o vento que sussurra coragem nos momentos de dúvida. Ela é o elo que harmoniza a rigidez instintiva de Manny com o ímpeto protetor de Diego. Sua sabedoria não vem de livros, mas de uma compreensão intuitiva de que a vida é feita de momentos de transição. Ela vê na pequena Mora não apenas a filha que carrega o legado da espécie, mas a prova viva de que o amor pode florescer em terrenos inóspitos. Ellie é quem permite que o grupo se abra para o novo, transformando cada curva do caminho em uma lição de resiliência e cada dificuldade em uma memória compartilhada que os torna, a cada dia, mais indestrutíveis. Diego, o tigre dentes de sabre, atingiu o ápice de sua transição existencial. Ele não caminha mais nas sombras, escondendo sua natureza. Ele a integrou à sua identidade de protetor. A sua ferocidade, antes uma arma de isolamento, tornou-se o escudo mais confiável que a pequena mamute possui. Há uma beleza tocante na cena de Diego, agachado e silencioso, permitindo que a Mora use suas patas como obstáculo para treinar sua agilidade. Ele encontrou no grupo o que nunca obteve na solidão das florestas, o respeito que nasce da lealdade. O predador descobriu que ser temido é uma forma primitiva de poder, enquanto ser o porto seguro de seus amigos é o ápice da força que um ser vivo pode ostentar. Sid, por sua vez, continua a ser a alma que desconhece a lógica dos limites. O seu otimismo, por vezes irritante para quem busca uma vida pragmática, é o que garante que a manada nunca perca a capacidade de se maravilhar. Suas histórias sobre as profundezas, contadas com aquele entusiasmo desmedido e um tanto confuso, servem como um folclore interno do grupo, lembrando a todos que mesmo quando essa escuridão os engoliu, eles encontraram luz um no outro. Sid não tenta ser o líder, mas em sua tentativa de ser amigo de todos, ele acaba sendo o ponto de conexão que impede que a seriedade de Manny ou a vigilância de Diego transformem a manada em um grupo amargo. Ele é o lembrete vivo de que, em um mundo de gigantes, a doçura é a arma mais potente contra o frio. O horizonte, vasto e indomável, continua a convocar a manada para o que está por vir. Scrat, em seu desespero cômico e eterno pela nós, permanece como o observador solitário de uma evolução que ele não consegue compreender. Enquanto ele corre em círculos, a manada segue em linha reta, não porque possuem um destino geográfico definido, mas porque entenderam que o lar não é um lugar físico, mas o estado de pertencimento que criaram entre si. Eles avançam com a clareza de quem sabe que, enquanto o próximo amanhecer trouxer novos desafios geológicos, ele também trará a oportunidade de cuidarem um do outro. Eles são uma unidade, um organismo de afeto que desafia a brutalidade da era, prontos para qualquer que seja a próxima mutação do tempo, cientes de que o gelo pode congelar a terra, mas nunca o calor que eles aprenderam a partilhar. A Era do Gelo. 3. O despertar dos dinossauros marca um ponto de virada fundamental na franquia ao expandir as fronteiras do seu universo pré-histórico e abordar temas intrinsecamente humanos sob a pele de animais da Era Glacial. O filme não se limita a ser apenas uma aventura visualmente vibrante, mas funciona como uma metáfora contundente sobre o amadurecimento e a transição para a vida adulta. A trajetória de Manny, o mamute antes solitário e melancólico, encontra aqui o seu ápice emocional, transformando-se de um sobrevivente temeroso em um pai responsável. Essa evolução espelha a própria trajetória de dubladores e roteiristas envolvidos, que buscaram injetar nas criaturas uma humanidade crua, distanciando-as de serem apenas estereótipos cômicos. A introdução do mundo subterrâneo dos dinossauros altera drasticamente o ritmo e o design de produção da saga, oferecendo um contraste necessário ao gelo monótono dos primeiros filmes. É neste ambiente inóspito que conhecemos Buck, o furão caçador de dinossauros,
cuja sanidade fragmentada e entusiasmo maníaco servem como um contraponto fascinante à cautela de Manny e Sid. Buck personifica a resiliência inspirada em grandes heróis de ação clássicos, com um toque de loucura que remete a figuras literárias como o Capitão Ahab. A obsessão de Buck por Rudy não é apenas um artifício de roteiro, mas uma exploração sobre como o trauma e o isolamento moldam a identidade de um indivíduo quando ele é forçado a habitar uma zona de perigo constante. A subtrama de Sid, o bicho preguiça, atua como o motor emocional que impulsiona o grupo para fora da zona de conforto. Ao tentar adotar ovos de dinossauro, Sid confronta a sua necessidade de pertencimento e família, um desejo que reflete a trajetória de muitos personagens coadjuvantes em animações que frequentemente lutam para encontrar seu lugar em estruturas familiares convencionais. A dinâmica entre Diego e o grupo também é aprofundada, tratando da crise existencial do predador, que começa a questionar se a sua natureza agressiva ainda faz sentido em um ambiente onde a cooperação é a única via para a sobrevivência. Visualmente, o filme é um triunfo que se aproveita da tridimensionalidade para criar profundidade, algo que a tecnologia da época permitiu explorar com maestria. A vivacidade das cores no mundo dos dinossauros contrasta com a paleta fria do início, sublinhando que a vida é mais rica quando abraçamos o inesperado. A trilha sonora, que pontua cada momento de tensão com uma grandiosidade épica, eleva a narrativa a um nível cinematográfico que raramente é visto em sequências. No final, O Despertar dos Dinossauros permanece como uma obra que equilibra humor escrachado e reflexões profundas sobre lealdade, provando que mesmo diante de criaturas pré-históricas, a essência do que nos torna conectados permanece inalterada pelo tempo. O filme ganha uma camada extra de sofisticação ao elevar a paternidade de Manny de um medo paralisante para uma jornada de descoberta genuína. O roteiro, ao colocar o mamute diante da responsabilidade de proteger Ellie enquanto ela carrega o futuro da manada, espelha a transição vivenciada pelos próprios criadores da franquia, que, ao longo de uma década, viram seus personagens deixarem de ser sobreviventes solitários para se tornarem um núcleo familiar sólido. Esse amadurecimento é sentido na performance vocal, que transita do desespero protetor para a aceitação da vulnerabilidade, mostrando que ser um líder exige mais do que força física, exige a capacidade de perdoar e acolher. Sid, por sua vez, assume um papel que transcende o alívio cômico tradicional. Sua insistência em ser um pai para os filhotes de tiranossauro revela uma carência profunda, algo que toca no âmago de qualquer espectador que já se sentiu deslocado. A cena em que ele tenta ser uma mãe convencional para criaturas que, por natureza, deveriam devorá-lo, é um lembrete agridoce de que o instinto de proteger supera a lógica da cadeia alimentar. É uma escolha narrativa corajosa que eleva a preguiça a um patamar de resiliência emocional, onde sua falta de jeito se torna uma forma de resistência contra a frieza do mundo exterior. Diego passa por uma crise de identidade que ecoa os dilemas modernos sobre a perda de propósito. O tigre dentes de sabre, antes definido pela sua agilidade e instinto predatório, vê suas habilidades enfraquecerem em um ambiente pacífico. Sua jornada em direção ao mundo subterrâneo não é apenas uma busca por Sid, mas uma tentativa desesperada de encontrar sua utilidade novamente. Ao interagir com as ameaças constantes daquele novo bioma, ele recupera a centelha de sua dignidade, percebendo que a verdadeira força não reside em caçar, mas em proteger aqueles que se tornaram sua tribo por escolha e não por linhagem. A inserção de Buck traz um elemento de imprevisibilidade quase teatral. O personagem parece saído de um épico de aventura clássico, onde o protagonista sobrevive por puro discernimento e, por vezes, pela sorte de sua própria insanidade. A forma como ele navega pelos perigos do mundo dos dinossauros evoca uma admiração quase cinematográfica pelos exploradores solitários da história. A sua interação com os protagonistas mostra que, para sobreviver em um mundo que está mudando rapidamente, é preciso ser um pouco flexível e, talvez, perder um pouco da razão para ganhar a capacidade de contemplar a beleza do desconhecido. A tecnologia utilizada pela equipe de animação naquela época
permitiu que a grandiosidade dos dinossauros não fosse apenas um espetáculo visual, mas uma presença que impõe respeito e medo, forçando os personagens a reconhecerem sua própria insignificância diante do passado remoto. Essa escala ajuda a solidificar o vínculo entre a manada, pois, diante de predadores titânicos, o grupo percebe que a única maneira de não ser extinto é mantendo-se unido. O filme termina não apenas como uma vitória contra o perigo imediato, mas como uma ode à família que escolhemos formar ao longo do caminho, celebrando o fato de que, independentemente da época, as conexões afetivas são o que realmente garantem a nossa continuidade na história. A imersão emocional promovida pelo terceiro capítulo da franquia reside na habilidade rara de transformar o medo do desconhecido em um catalisador para a evolução dos protagonistas. Enquanto Manny enfrenta o terror de uma paternidade iminente em um mundo que parece conspirar contra a estabilidade, vemos um reflexo direto da ansiedade humana frente ao inevitável fluxo do tempo. A atuação vocal, especialmente na entrega dos dubladores, consegue captar essas nuances de insegurança que tornam o Mamute um personagem tridimensional, despido da armadura de invencibilidade que o acompanhou nas histórias anteriores. Essa vulnerabilidade humana, transposta para um ser colossal, humaniza a jornada de uma forma que poucas animações alcançam, permitindo que o público se identifique não com o herói épico, mas com o pai preocupado que deseja apenas manter o ninho seguro. A relação entre Sid e os filhotes de tiranossauro, por mais absurda que possa parecer em um primeiro momento, serve como uma lente de aumento para as falhas e virtudes do bicho preguiça. Sid é a personificação da tentativa humana de pertencer a um grupo, ignorando suas limitações físicas e os perigos óbvios do ambiente. O fato de ele tentar ser uma figura materna para predadores de elite não é meramente um recurso cômico para gerar risadas, mas sim um comentário sobre a pureza das intenções e a cegueira voluntária que o amor e o desejo de ter uma família podem causar. É um arco que nos faz questionar os limites da aceitação e como a empatia pode transcender até mesmo os instintos mais primitivos de sobrevivência, tornando a cena em que ele cuida dos pequenos dinossauros um dos momentos mais ternos de toda a saga. Já a crise de Diego nos transporta para uma reflexão sobre o envelhecimento e a perda de relevância pessoal. O tigre dentes de sabre, símbolo máximo da força e da destreza selvagem, é forçado a confrontar o fato de que sua identidade estava alicerçada em uma agressividade que já não tem espaço no cotidiano da manada. Sua melancolia é palpável, um sentimento que ecoa a transição de um atleta ou de alguém cuja carreira foi pautada por habilidades que o tempo sutilmente começa a exigir que sejam deixadas de lado. Ao encontrar seu novo propósito no resgate de Sid, Diego redescobre que sua importância não era medida pela quantidade de presas capturadas, mas pela lealdade inabalável que ele dedica àqueles que, para todos os efeitos, se tornaram sua única razão de ser. O design do mundo subterrâneo funciona quase como o inconsciente da trama, um lugar onde as leis da física e da lógica natural parecem suspensas para permitir que os personagens enfrentem seus demônios internos. Buck, vivendo em um estado de vigília eterna, serve como o guia indispensável nesta jornada de autoconhecimento. Sua sanidade oscilante não é um defeito de caráter, mas um mecanismo de adaptação para um ambiente onde a normalidade seria uma sentença de morte. A forma como ele enxerga o mundo, com uma poesia caótica e um senso de missão quase quixotesco, inspira o grupo a olhar para a própria existência sob uma nova perspectiva. Por fim, a cinematografia do filme, com suas transições orgânicas entre a vastidão do gelo e a densidade sufocante da selva pré-histórica, reforça a ideia de que o crescimento pessoal raramente acontece em zonas de conforto. O clímax da narrativa, que une todas essas facetas em uma orquestração de ação e emoção, consolida a mensagem de que a sobrevivência é um esforço coletivo. A franquia deixa claro que, embora o mundo ao nosso redor possa mudar de forma drástica e violenta, o valor que atribuímos aos nossos laços afetivos é o que nos permite atravessar as eras, transformando cada desafio em uma lição duradoura sobre o significado de ser parte de algo maior. A essência de O Despertar dos Dinossauros reside na capacidade do roteiro de transformar o cenário hostil em um espelho da alma de seus protagonistas.
Enquanto o gelo representava a estagnação e o medo do primeiro filme, o mundo dos dinossauros funciona como um caldeirão de transição. É fascinante observar como os criadores utilizaram a escala monumental dos dinossauros, não apenas para criar sequências de ação vertiginosas, mas para diminuir o ego de nossos heróis. Quando Manny se vê diante de um mundo tão vasto e perigoso, sua necessidade de controle se esfacela, forçando seu personagem a entender que a verdadeira paternidade não é sobre dominar o ambiente para proteger a prole, mas sobre ensinar a adaptação e a coragem frente ao incerto. Sid representa a voz da vulnerabilidade incondicional. Em um mundo selvagem onde a sobrevivência é regida pela aptidão física, a preguiça se destaca por sua teimosia em ser alguém que cuida, alguém que ama, mesmo que isso desafie a lógica biológica. Essa característica ressoa com o espectador porque todos nós já tentamos, em algum momento da vida, ocupar um lugar ou desempenhar um papel para o qual não parecíamos adequados. A cena em que ele tenta educar os filhotes de tiranossauro, insistindo em conceitos como o lanche de vegetais, é um retrato da esperança obstinada sobre a brutalidade da realidade. É nesse ponto que a animação transcende seu gênero e toca em algo profundamente humano sobre o ato de criar e educar. Diego, por outro lado, trilha o caminho mais silencioso e introspectivo. A sua jornada de desconstrução da própria força é uma crônica sobre a transição da juventude, ávida para a maturidade reflexiva. O tigre que outrora se definia pela eficácia em caçar, agora se vê em uma encruzilhada existencial, onde a sua identidade de predador colide com a sua natureza de amigo. Ao atravessar o Vale dos Dinossauros, Diego não está apenas caçando uma solução para a crise, ele está procurando reconciliar sua essência selvagem com a paz doméstica que ele relutantemente aceitou. Ver um personagem tão robusto e intimidador lidar com medos tão íntimos e quase invisíveis é o que garante a longevidade da empatia que o público sente por ele. Buck surge como o fio condutor desse caos, funcionando como uma metáfora para a resiliência humana diante do trauma. O fato de ele ter perdido um olho e possuir uma sanidade fragmentada não o diminui, mas o torna o personagem mais preparado para a sobrevivência. Sua dinâmica com a faca feita de dente de dinossauro e seus diálogos com a rocha não são apenas piadas, são os rituais de um náufrago da realidade que aprendeu a conviver com seus próprios fantasmas. Buck nos ensina que a sobrevivência, em sua forma mais pura, exige um pouco de loucura e a aceitação de que nem tudo pode ser controlado. Ele é o mentor inesperado que empurra o grupo para fora de suas inércias, mostrando que a vida ganha cor justamente nas margens onde o perigo espreita. O desfecho do filme, marcado pelo nascimento de Amora, sintetiza perfeitamente essa odisseia de crescimento. A chegada de uma nova vida em meio ao perigo constante não é um final feliz convencional, mas uma afirmação de que a manada é, acima de tudo, um pacto de continuidade. A escolha narrativa de unir essas histórias díspares em torno de um nascimento reforça tal ideia de que o tempo geológico passa, as espécies se extinguem ou se transformam, mas a necessidade de pertencimento e o desejo de transmitir afeto são as únicas constantes. Ao final, a obra deixa a lição de que o verdadeiro legado não é o que deixamos em pedra ou no gelo, mas as conexões que preservamos quando a terra treme sob nossos pés. O impacto duradouro desta obra na cultura pop contemporânea pode ser atribuído à maneira como o roteiro dignifica a mudança, tratando o envelhecimento dos personagens não como um declínio, mas como uma expansão de suas possibilidades. A transição da manada para uma estrutura familiar complexa reflete a maturidade do próprio público que acompanhou a trilogia ao longo dos anos. Enquanto o primeiro filme focava na formação de laços entre estranhos, o terceiro capítulo consolida esses laços, provando que a família escolhida é frequentemente mais resiliente do que qualquer instinto biológico. A introdução de Ellie, trazendo a perspectiva feminina e o equilíbrio necessário ao temperamento de Manny, foi o passo fundamental para que ele pudesse finalmente abandonar o luto que o definia, permitindo que a vida, na forma de sua filha Amora, ocupasse o espaço antes preenchido pela dor. A coragem do filme, ao explorar a falibilidade de seus heróis, é o que mantém a narrativa vibrante. Ver Manny, o mamute formidável,
entrar em pânico ao montar um parquinho é um exercício de humanização que desmistifica o arquétipo do herói infalível. Essa fragilidade é o que o torna real para quem assiste. Da mesma forma, a busca incessante de Diego por sua identidade em um mundo que já não exige sua ferocidade é uma meditação sensível sobre como nos adaptamos quando nossa utilidade parece estar sendo posta à prova pelo tempo. O tigre dentes de sabre representa a luta interna de muitos que, ao alcançarem a maturidade, precisam redefinir quem são quando a velocidade e o vigor de outrora dão lugar a novas responsabilidades. O mundo subterrâneo, com suas luzes bioluminescentes e sua fauna impossível, funciona como o palco perfeito para o desabrochar destas transformações pessoais. O contraste visual não é apenas estético, mas sensorial. Ele remove os personagens de sua zona de conforto e os joga em um ambiente onde cada movimento exige uma reavaliação de seus princípios. Buck, ao navegar por esse terreno com uma desenvoltura maníaca, atua como o catalisador que obriga o grupo a olhar para dentro de si mesmo. Ele não é apenas um guia geográfico, mas um guia existencial que, através de seu comportamento errático, demonstra que a sanidade é uma construção relativa. Ele convida o grupo e, consequentemente, o espectador a aceitar que a vida é uma sucessão de riscos calculados, onde o medo nunca desaparece por completo, mas pode ser domado pelo humor e pela lealdade. A tecnologia de animação, que na época deu saltos gigantescos para capturar a grandiosidade dos dinossauros, ainda serve como um testemunho da ambição técnica do estúdio. Ao colocar seus personagens em escalas ínfimas diante de criaturas colossais, a direção reforçou a mensagem central. A grandeza de um indivíduo não é medida por sua altura ou por seu tamanho, mas pela força de seu compromisso com os outros. A cena final, onde a manada observa o horizonte, simboliza que o crescimento é um processo cíclico. Cada amanhecer na era glacial representa a oportunidade de honrar o passado enquanto se constrói um futuro comum. A Era do Gelo 3 não é apenas uma aventura de dinossauros, mas uma ode à persistência do espírito, lembrando-nos de que, mesmo quando o mundo parece vasto e aterrorizante, o calor do grupo é o que nos mantém aquecidos e vivos durante as longas noites da existência. O amadurecimento dos personagens não se encerra com a resolução das ameaças externas, mas se prolonga na aceitação silenciosa de que a jornada por si só é o destino. O filme eleva a sua narrativa ao sugerir que a paternidade, especificamente no caso de Manny, é uma forma de imortalidade que exige o desapego do controle absoluto. Ao ver o mamute, antes movido pela memória traumática de seu passado, curvando-se diante da pequena Amora, o público testemunha a cura completa de uma ferida que moldou sua personalidade desde o primeiro encontro. A figura de Ellie como o alicerce emocional da manada complementa essa transformação, provando que a construção da família não é um ato de dominação, mas um exercício constante de parceria e generosidade. Sid, em sua jornada particular, oferece uma lição contra-intuitiva sobre a importância de ser autêntico em um mundo que frequentemente exige conformidade. A sua insistência em cuidar dos filhotes de tiranossauro, enfrentando o escárnio dos seus pares, funciona como uma crítica delicada à forma como julgamos as intenções alheias sem compreender as dores da solidão que cada um carrega. Ele não busca o papel de mãe por uma necessidade lógica de procriação, mas por um impulso genuíno de pertencer e de nutrir, algo que, no final das contas, acaba por salvar a própria manada. O bicho preguiça deixa de ser o alívio cômico para se tornar o coração pulsante da trama, provando que a doçura pode ser uma arma tão eficaz quanto a força bruta quando utilizada no momento certo. Diego completa o seu arco de redenção ao aceitar que sua nova natureza, forjada pela lealdade, não é uma fraqueza, mas a sua maior conquista. O tigre que outrora vivia pela lei do mais forte entende que a verdadeira bravura reside em proteger o grupo, mesmo quando isso significa abdicar do seu antigo status de predador solitário. A cena em que ele decide retornar para a Piramanada, abandonando a ideia de uma vida isolada e autossuficiente, é um marco no desenvolvimento de personagens em animações, pois ele não busca uma vida sem conflitos,
mas uma vida que faça sentido ao lado de seus companheiros de jornada. Sua aceitação da própria vulnerabilidade é o que o torna, paradoxalmente, o membro mais equilibrado do grupo ao final da aventura. O ambiente dos dinossauros, com sua beleza agressiva e iminência de morte, serve como um microcosmo da vida adulta. Buck, habitando esse limbo com uma resiliência quase poética, nos recorda que o trauma pode ser transformado em sabedoria, se formos capazes de rir de nossas próprias cicatrizes. Sua conexão quase mística com o perigo faz dele o tutor involuntário daqueles que ainda temem o desconhecido. Ele ensina, através de seus delírios e de sua destreza, que ser capaz de enfrentar o medo enquanto se mantém a integridade emocional é a definição última de força. A manada, ao se despedir desse mundo hostil, não volta a ser a mesma, pois as experiências vividas nas sombras dos gigantes os transformaram em seres mais conscientes da fragilidade e, ao mesmo tempo, da importância extraordinária de sua união. A Era do Gelo 3, portanto, permanece como um estudo profundo sobre a transitoriedade, reafirmando que o amor é a única força capaz de nos manter firmes quando o chão da realidade começa a ruir. A consolidação da manada como um núcleo familiar resiliente atinge o seu ápice ao contrastar a grandiosidade épica dos dinossauros com a simplicidade dos pequenos gestos domésticos que definem o cotidiano dos personagens. Essa dualidade entre o macrocosmo de perigos ancestrais e o microcosmo dos afetos privados é o que confere ao terceiro filme uma ressonância emocional duradoura. Manny, ao deixar de ser o sobrevivente introspectivo para se tornar um patriarca atento, demonstra uma evolução que espelha as transições da própria vida humana, onde as inseguranças do início da jornada são paulatinamente substituídas pela responsabilidade serena de cuidar do que é mais precioso. A sua trajetória, pontuada pelo medo constante de falhar, transforma a sua figura imponente em um símbolo de ternura, validando que a força de um líder reside justamente na sua capacidade de ser vulnerável diante daqueles que protege. A figura de Sid, muitas vezes mal interpretada pelos outros membros do grupo como uma fonte de inconveniências, revela-se como o elo mais vital e sensível da corrente. Sua insistência em adotar os ovos de dinossauro não deve ser lida apenas como um acidente de percurso ou uma excentricidade cômica, mas como um ato de rebeldia silenciosa contra a frieza do mundo natural. Ao oferecer carinho onde se esperava apenas a ferocidade da cadeia alimentar, Sid desafia as leis da natureza e reafirma que o pertencimento é uma escolha consciente e não uma imposição de linhagem. Esse comportamento toca o espectador, porque reconhecemos nele a nossa própria carência de conexão e a luta constante para encontrar um lugar em um mundo que, tantas vezes, parece indiferente aos nossos anseios individuais. Diego, por outro lado, oferece a meditação mais profunda sobre a renúncia e a reinvenção do eu. A sua transição de predador solitário para protetor integrado é uma crônica sobre a maturidade emocional. Quando o tigre dentes de sabre finalmente aceita que a sua dignidade não depende da sua capacidade de caçar, mas sim da sua lealdade àqueles que escolheu para caminhar ao seu lado, ele alcança uma paz interior que transborda a tela. Essa aceitação da sua nova realidade é um reflexo do amadurecimento que todos nós buscamos, em que as ambições juvenis de conquista individual são substituídas pela construção de legados compartilhados. A sua jornada é uma prova de que a identidade não é algo estático, mas um processo contínuo de negociação entre quem fomos e quem desejamos ser no futuro. Buck, o guia desse labirinto subterrâneo, permanece como o elemento disruptivo que permite que a manada veja as suas próprias limitações sob uma nova luz. Sua sanidade oscilante, longe de ser um obstáculo, atua como o espelho da complexidade do mundo. Ele é aquele que aceita o caos sem tentar domá-lo, vivendo em um estado de vigília que permite apreciar a beleza escondida atrás do perigo. A sua existência serve como um lembrete de que, para sobreviver aos eventos que nos forçam a sair do nosso ambiente habitual, precisamos de um pouco de desapego e da capacidade de enxergar o absurdo como parte integrante da experiência humana. Buck ensina que ser um sobrevivente é um exercício de adaptação constante, onde a bravura não exclui o medo, mas convive harmoniosamente com ele.
O encerramento da jornada, com o nascimento de Amora, sob os cuidados atentos da manada, sedimenta o filme como uma obra sobre a renovação. Não é apenas o fim de um capítulo, mas a celebração da continuidade da vida em condições adversas. O nascimento é apresentado não como um evento isolado, mas como o resultado de todos os sacrifícios e laços tecidos durante a travessia. Essa conclusão reforça a mensagem de que, apesar da imensidão do tempo e da escala aterrorizante das criaturas que habitam o passado, a nossa essência permanece intacta naquilo que decidimos preservar uns pelos outros. A Era do Gelo 3 deixa, portanto, a lição de que o nosso verdadeiro legado é a rede de afetos que construímos, capaz de resistir às eras e de iluminar os momentos mais sombrios da nossa existência. A transição da manada de um grupo de sobreviventes hesitantes para uma verdadeira unidade familiar, consolidada diante da ameaça colossal do submundo, atua como uma crônica da própria maturidade humana. Ao observarmos a forma como o medo de Manny se transforma, não vemos apenas a evolução de um mamute, mas o reflexo de qualquer indivíduo que, confrontado com a iminência da responsabilidade, descobre na vulnerabilidade sua maior fonte de força. A chegada de Amora ao mundo, naquele cenário de rocha vulcânica e perigo latente, funciona como uma metáfora poética sobre a persistência da esperança. É a afirmação de que, independentemente da escala das catástrofes que enfrentamos, a necessidade inata de proteger a vida e nutrir o futuro é o que realmente define a nossa trajetória. Sid, em sua constante busca por pertencimento, acaba por ser o elemento que humaniza o grupo de forma mais radical. Ao desconsiderar as barreiras instintivas entre a preguiça e o predador, ele desafia o espectador a refletir sobre os limites que impomos às nossas próprias relações. A ternura que ele demonstra pelos filhotes de tiranossauro, mesmo sob o risco iminente de ser devorado, revela uma pureza de intenções que transcende a lógica da cadeia alimentar. Essa faceta de Sid é um lembrete agridoce de que o ato de cuidar é, muitas vezes, uma forma de resistência contra a frieza do mundo exterior. Ele não é o alívio cômico, ele é o coração desprotegido da manada, a prova de que a empatia pode curar o isolamento mais profundo. A jornada de Diego, marcada pela transição entre o orgulho do predador e a lealdade do companheiro, oferece uma das reflexões mais maduras da franquia sobre a mudança de propósito na vida adulta. O tigre Dentes de Sabre, ao abdicar de sua busca por caças solitárias em prol do resgate de seu amigo, encontra um sentido mais profundo de dignidade. É um paralelo tocante para quem, após anos de dedicação a carreiras ou objetivos individuais, descobre que o maior êxito não está na vitória pessoal, mas no apoio coletivo. Diego não perde a sua essência selvagem. Ele a ressignifica, tornando o seu instinto protetor uma extensão de sua própria identidade. Ver esse personagem robusto lidar com a incerteza de seu papel dentro da tribo torna a sua redenção uma das partes mais memoráveis da narrativa. Buck, por sua vez, eleva a narrativa a um patamar existencial, ao personificar a ideia de que a sanidade é uma construção flexível. Sua convivência com o perigo constante, pontuada pelo uso constante de sua faca de dente de dinossauro e seus monólogos com o ambiente, não deve ser vista apenas como um traço de loucura, mas como uma sabedoria adquirida no limite da sobrevivência. Ele é o mentor inesperado que empurra a manada para o desconhecido, mostrando que a adaptabilidade exige o abandono da rigidez mental. Buck nos ensina que a beleza do mundo muitas vezes se esconde atrás do perigo, e que ser capaz de encontrar humor em situações extremas é o que permite a um sobrevivente manter a sua alma intacta enquanto atravessa eras de mudança. Ao final dessa odisseia, a sensação que permanece é a de que as grandes transformações da vida ocorrem no território do desconhecido. A mudança de cenário, do gelo para a selva, reflete o movimento interno dos personagens em direção a uma compreensão maior de quem eles são quando não estão limitados pelo medo. A obra é um triunfo cinematográfico porque não subestima o seu público, abordando a fragilidade da vida, a complexidade dos laços afetivos e a inevitabilidade das transições, com uma delicadeza rara. O filme encerra sua lição reforçando que,
Ainda que as eras glaciais venham e passem e os gigantes desapareçam sob o peso dos séculos, a conexão humana, expressa na lealdade, no perdão e no amor, permanece como a única força capaz de vencer a passagem inexorável do tempo. A saga atinge aqui um patamar onde o conceito de família se expande para além dos limites biológicos, tornando-se um pacto de sobrevivência e afeto que desafia as leis da natureza. O nascimento de Amora não é apenas um evento feliz, mas o fechamento de um arco de cura para Manny, que finalmente substitui a sombra do luto por uma luz voltada para o futuro. Esse processo de amadurecimento reflete uma transição profunda vivida por muitos espectadores, que ao longo da franquia cresceram junto aos personagens, entendendo que a coragem necessária para proteger um filho é muitas vezes mais exigente do que qualquer batalha contra predadores titânicos. A dinâmica entre o Mamute e Ellie consolida a ideia de que a parceria é o alicerce fundamental para atravessar as tempestades da vida. Sid, em sua faceta mais vulnerável, transforma a sua ingenuidade em uma forma superior de resiliência. Sua insistência em cuidar dos filhotes de tiranossauro, mesmo diante do perigo óbvio, é uma lição sobre a capacidade humana de desafiar estereótipos em nome do amor. Ao recusar o papel de presa e assumir o papel de mentor para criaturas que, por instinto, seriam seus algozes, o bicho preguiça prova que a empatia pode ser a força mais subversiva em um ambiente hostil. É uma jornada que nos convida a repensar nossos próprios preconceitos, sugerindo que a conexão genuína entre seres tão distintos é a verdadeira vitória contra a barbárie do mundo selvagem que tentam nos impor. A trajetória de Diego, por sua vez, serve como um espelho para aqueles que enfrentam a transição entre o vigor da juventude e a sabedoria ponderada da maturidade. O tigre, ao encontrar no grupo a sua verdadeira tribo, desconstrói a ideia de que a força reside na independência absoluta. Sua crise existencial